Amém. Deixa eu colocar, eu acho que está gravando. Bud, contigo. Ok, boa noite a todos. Como o Luiz falou, nós somos amigos, sim, há muito tempo. E é até bom não ficar falando de datas aqui, né, Luiz? Mas é gostoso, eu me senti muito alegre pelo convite do Luiz e especialmente por esse tema, né, de andar junto, da questão de um na vida do outro, né, especialmente os homens. Meu nome é Joelcio, meus amigos me chamam de Passarinho, né? Então, talvez nem todos aqui na igreja, os homens que estão participando saibam, mas eu ajudo aqui na PIBA já há 20 anos. E então conheço o Luiz nesse período aí e foi muito gostoso participar de todo o processo aí de Deus na vida dele. Então, olha só, o Luiz me convidou para esse tema que é homens afiando homens. É isso, né? Então, a ideia é de que um homem ajuda o outro. Eu vou fazer na introdução aqui, alguns pensamentos e olhar para alguns textos da Bíblia. E, especialmente, queria considerar o seguinte, é a realidade sobre o homem. O homem de maneira geral, mas especialmente também nós, homens. O texto de Gênesis, capítulo 17, 18, ou Gênesis, eu acho que é esse, está errado aqui a referência, mas o texto diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Logo no comecinho ali de Gênesis. Então é importante lembrar que Deus, ele criou o homem e viu que a condição dele só não era boa. Então isso foi logo no início. Lembrar disso é importante. É importante para nós, como homens, que Deus criou outra pessoa, um outro ser para estar ao nosso lado. Então, a condição do homem, independente que aquele seja uma mulher, a condição interna do homem é que ele precisa de de alguém ao lado. Então, é importante lembrar disso. O outro pensamento é que Deus ele compartilhou a própria vida dele conosco. Texto de João, capítulo 1, versículo 14, o texto diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a intervenção do próprio Deus na humanidade, na vida do homem. O verbo se fez carne, ele se fez como um de nós. Deus, ele compartilhou a vida dele, a realidade da vida dele com o homem. Um pouco mais à frente, um outro pensamento, um outro versículo, João 15, 15, Jesus dizendo para os discípulos o seguinte, ele fala: já não chamamos vocês servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, a ideia é que Jesus, ele coloca aquelas pessoas, aqueles discípulos, não na condição abaixo dele, mas ao lado dele, de amigos dele, de dividir a mesma vida. Aí, um texto de Hebreus, que continuando nesses pensamentos aqui introdutórios, texto de Hebreus 3, 12 e 13, ele diz assim: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui é importante lembrar que o texto e o autor de Hebreus está chamando a atenção para uma firmeza, para uma atitude de alerta em relação à vida, porque a tendência do coração nosso é de endurecimento. Então fiquem atentos. Não deixe que o coração crie uma atitude de incredulidade em relação às promessas de Deus, porque senão vocês não vão desfrutar da vida que Deus tem para vocês. Então, é uma atitude mais ativa em relação ao crescimento individual que Deus
proporciona para nós. Então, acho que tem alguém entrando aí, Luiz? Pode continuar, pode ficar tranquilo. Tá? Obrigado. Ok, tá bom. Alguns alertas. Então, aqui, esses pensamentos, eles devem, nessa introdução, alimentar a nossa mente no seguinte sentido: Deus, a realidade nossa não é para ficar só. A essência do homem não foi para ele andar sozinho. O próprio Jesus, ele teve uma atitude de dividir a vida dele com outros. Enquanto comunidade e igreja, existe um alerta para que a gente, então, entenda a tendência do nosso coração e não deixe ele se endurecer, porque ele vai fazer isso. Então, ele pede para que um ajude o outro. Irmãos, cuidado para que não se ache em qualquer um de vós um coração perverso. Antes, exortai um ao outro. Importante isso, ok? Alguns alertas. Em Provérbios, por exemplo, o texto de Provérbios é muito específico. Olha só, Provérbios 18:1. Quem vive isolado busca seu próprio desejo e ele insurge-se, ele vai contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, a verdadeira sabedoria é aquela que anda com Deus, né? O camarada está dentro do propósito de Deus para a existência dele, para a vida dele. Então, o cara que decide uma existência independente de outro, ele vai contra a verdadeira sabedoria, essa é a ideia. Então, aqui é um alerta a não se isolar. Um outro texto, ele diz, Provérbios 12:1, o autor diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas quem odeia a repreensão é estúpido. Ou seja, o alerta aqui é para não odiar a repreensão. Ou seja, a repreensão ela não deve ser odiada, ela deve ser amada. Disciplina e repreensão aqui é o paralelismo ali de Provérbios, né? É a mesma ideia. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Agora, quem odeia a repreensão, odeia a disciplina, ele é estúpido. Então, nós precisamos aprender a amar, colocar o coração numa linha de treinamento para obedecer, para amar a disciplina. Alguém precisa dizer que nós estamos errados. E Deus faz isso no casamento, né? Vocês sabem disso, né? Deve ter uma turma casada aí, e outros talvez não. Se tem algum que não está casado aí e pensa que aquele negócio é só beijinho, é só coisa gostosa, é só o romance, se prepare para o coração entrar numa linha, para de fazer isso. Olha como você falou com a sua filha. Olha a hora que você está chegando. Olha a quantidade de trabalho que você está trazendo para casa. Então, essa é a pessoa que está usando da exortação que Deus colocou na nossa vida para o nosso coração ser treinado a amar a disciplina. Então, com essas coisas em mente, fica claro aqui para nós, e evidente, né? Eu acho que esse aqui é o nosso propósito, da gente se estimular biblicamente a uma atitude como homens, de dizer um para o outro, de dizer para nós mesmos, antes de tudo, que nós precisamos encontrar alguém. Encontrar alguém que regularmente essa pessoa ela esteja disposta a nos ajudar a crescer enquanto ela também cresce. Eu não vou encontrar alguém melhor do que eu. Eu vou encontrar alguém que está disposto a caminhar comigo num propósito de me ajudar a ser mais parecido com Jesus. Então, existe esse tema na palavra de Deus e essa urgência para Deus que Deus nos convida a essa atitude do coração. E como homens que tem um papel um pouco mais de liderança, de voz e cuidado, tanto da família como na sociedade e principalmente na igreja, deixar o nosso coração à vontade para viver a vida cristã e a vida comum, né? Não dá para fazer uma diferença também cristã e comum, né? Eu estou dizendo assim, cristã no sentido do ministério e comum a vida do lar, a vida do trabalho. Essa pessoa precisa desejar que esse coração seja transformado, seja treinado.
E uma das maneiras que Deus faz, que Deus usa na nossa vida, é o outro. É uma outra pessoa que é capaz de apontar as áreas do retrovisor do nosso carro, né? Os irmãos sabem disso. E aqueles pontos cegos, especialmente quando a gente está na direção e vai fazer a curva, e daqui a pouco entra um carro que você não estava vendo, ele está numa área do retrovisor que você não viu. Então, é necessário, se eu e você queremos crescer e caminhar na vida com Deus e ser homens de verdade, não dá para abrir mão de uma outra pessoa que nos ajuda a encontrar esses pontos cegos. A esposa, sim, é alguém que Deus usa para isso. Mas nós também devemos e precisamos aprender com outros maridos. Existem aspectos da vida do homem que a mulher talvez não vai entender. Eu preciso dividir isso com outro homem. Deus nos fez homens. Então, nós vimos aqui princípios, alertas, para chegar nesse momento. E eu queria considerar com vocês aqui, é lógico que é uma meditação, um bate-papo, né? E vai ser algo assim para a gente refletir nisso e sair desafiado, e depois a gente pode ter a continuidade de conversar. Mas eu queria fazer duas considerações aqui para a gente pensar. São duas dicas nesse processo de construir esse tipo de relacionamento com outra pessoa ao nosso lado para nos fazer crescer. Eu não conheço vocês, mas na minha vida isso foi assim essencial para eu entender o que era o cristianismo. Andar com Deus, andar com Jesus. Eu andei um tempo na minha caminhada cristã, entendendo que frequentar a igreja e o grupo de reunião lá, que a gente estudava a Bíblia, isso era o suficiente. Deus não entende bem assim. A gente precisa aprender na vida e com a vida um do outro. Isso é necessário para o nosso crescimento. E como homens, esse alerta é importante. Eu queria considerar duas dicas nesse processo de deixar outro trabalhar na nossa vida. Tá bom? Então, eu queria olhar aqui para alguns textos exclusivamente de Provérbios, tá? Então, vamos juntos agora. Então, vamos ler Provérbios 27, 17 e vamos estar atentos a essa dica aqui. Provérbios 27, 17, ele diz assim: como se afia o ferro, com outro ferro, assim o homem afia seu amigo. Entendeu a ideia aqui? Tem uma frase no início, como se afia o ferro, ele está fazendo essa comparação, assim o homem afia seu amigo, afia uma outra pessoa. E ele dá a qualificação para essa pessoa que é amigo. Então, ele afia outro. O ferro afia ferro e o homem afia o seu amigo. Provérbios 18, 24, ele diz: o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo mais chegado que um irmão. Ele diz amigo mais chegado. Então, percebe o primeiro versículo, ele está dizendo, como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. O outro versículo, ele lança um pouco mais de luz aqui, dizendo, o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo mais chegado, mais próximo que um irmão. Então, a ideia aqui, que essa dica para nós, é a seguinte: busque proximidade no relacionamento. Isso não tem nada a ver dessa cultura besta, idiota que a gente vive, que homem arrota, homem é... Não,
né? Homem faz, grita, homem chuta, homem... tudo bem, faz parte. Mas a gente não gosta muito de falar que o homem tem proximidade. A gente usa isso mais num contexto mais pejorativo, né, de brincadeira. Não, estou vendo você andar muito com aquele, não sei o quê. Entre os mais novos, isso é muito forte e às vezes isso cresce com a gente. Isso não é uma verdade bíblica, irmãos. Homem precisa de homem para andar com ele e precisa de proximidade. Como se afia o ferro com outro, assim o homem afia o seu amigo. Amigos mais chegados que um irmão. Nós não podemos cair na ideia da vida virtual, que eu tenho não sei quantos amigos no Facebook, no Instagram, no meu canal do YouTube. Isso é mentira. Mas, lógico, a gente sabe, mas isso entra dentro de nós. Nós não podemos caminhar na vida cristã com esse conceito. A gente precisa entender que homem precisa de proximidade. Ferro afia o ferro. E aqui tem algumas implicações. Vai ter atrito, vai ter um falar para o outro que a maneira com que ele trata a esposa está errada, que a maneira com que ele trata o filho com indiferença está errada, que ele precisa tratar aquela área da sua vida, que ele está disposto a estar junto com ele nisso. Então, essa proximidade, ela gera essa atitude interna de, por favor, fale para mim quais são as áreas que eu preciso mudar. Então, existe uma atitude, como a gente viu antes, de amar a disciplina. Agora, como que alguém vai amar a disciplina se ele não deixa um outro falar com ele? Isso não existe. Ah, pastor, você veio falar muito forte comigo aquele dia lá. Não, é a pessoa preocupada com você. Se você não deixa a autoridade que Deus colocou na sua vida falar com você em áreas da sua vida, isso é um sinal que esse coração não está muito treinado para proximidade. Nossa, você nunca vai deixar a outra pessoa se aproximar. Porque a ideia é essa, ferro afia o ferro. O homem vai fazer isso com o seu amigo, é importante, a gente precisa lembrar disso. E não deixar isso ser algo pejorativo entre nós. Precisamos disso, irmãos. Tem momentos na minha vida, e eu listei aqui para considerar esse ponto. Eu tinha, no início da minha vida com Deus, eu gostava de uma moça, e ela morava bem distante de onde eu estava. Eu pagava passagem, ia para a casa dela e passava o dia ali. Nada demais, eu era um crente novo, e algumas vezes eu cheguei a não ir na reunião dos jovens, na reunião do sábado, que tinha na igreja, porque eu ficava na casa dela, não conseguia voltar no horário certo, e um amigo chegou um dia e disse, escuta, acho que tem algo errado acontecendo com você. Eu não lembro de ver você faltando assim nas reuniões como você tem faltado. O que está acontecendo? E aquela pessoa fez um alerta para mim em relação àquele tipo de atitude que eu estava deixando meu coração ir. Foi um alerta importante naquele momento da minha vida. Aquela proximidade com aquela pessoa, com aquele amigo, permitiu que ele, me conhecendo, falasse aquelas verdades e eu pude ouvir. Se fosse um outro falando, que ele não fosse tão próximo de mim, eu não ouviria. E eu não sei o que seria naquela situação. Um outro momento, eu me vi envolvido numa questão de ajudar alguém, né, de buscar ajudar a pessoa, mas eu me envolvi de uma maneira tão emocional assim, né, forte, que eu acabei errando em muitos outros aspectos da minha vida, do meu trabalho, do meu ministério, e alguém chegou para mim, bem próximo, e falou, a gente precisa conversar, mas a gente precisa conversar bem sério. Tem muitas coisas que você tem negligenciado, tem outras coisas no retrovisor aqui que você não está vendo. E como foi bom, irmãos, aquilo.
Eu rejeitei por um momento, mas depois o meu coração começou a dar atenção àquela repreensão. Hoje eu colho benefícios daquilo. Marcas em alguns aspectos, mas eu colho benefícios. Busque proximidade. Busque proximidade com outro homem. Porque isso vai criar as condições para essa pessoa ver as áreas do retrovisor que você não está vendo. E vai chegar em você, em nós, e vai fazer aqueles alertas que vão mudar e vão fazer a gente olhar para uma outra perspectiva para nosso crescimento com Deus. Mais 2 versículos aqui de Provérbios, considerando essa outra dica para nós. Provérbios 27, 6. As feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Provérbios 27, 9. O óleo e o perfume alegram o coração, e a doçura de um amigo vem de seu sincero conselho. Então, veja, aqui a dica reforce com essas pessoas, com outros homens, que te informem sobre esses pontos que são escuros. E aqui aquelas áreas que elas vão doer. Alguém vai ter que dizer para nós. As feridas provocadas por um amigo são boas. Essa é uma verdade bíblica que a gente não pode tirar da nossa mente. Essas feridas, elas são provocadas por quem? Pelas pessoas. É por aquele que está perto. Então, a gente viu aqui o princípio, essa necessidade da proximidade. Agora, aqui a gente está vendo a ideia de se permitir que essas feridas ocorram por alguém. Elas são boas. Elas não são ruins. Feridas provocadas por um amigo são boas. Mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. O nosso coração gosta de encobrir o pecado. E aí, essa tendência do coração faz a gente se aproximar daquelas pessoas que falam para nós aquilo que a gente gosta de ouvir. E isso não funciona para crescer. Homem não cresce recebendo beijo. Homem cresce recebendo pancada. E principalmente quem é homem mesmo, homem de verdade, tem que aprender a receber exortação. Palavras que provocam feridas. Mas são as feridas, percebam no texto, são as feridas provocadas por quem ama. Por um amigo. E é importante lembrar disso. Deixe essas pessoas entrarem e provocarem essas dores. O óleo e o perfume alegram o coração, e a doçura de um amigo vem de um conselho, vem de um sincero conselho. A doçura de um amigo vem de seu conselho sincero. Negligenciar essa verdade, ela é perigosa para o nosso crescimento. A gente gosta da religiosidade, mas a gente não gosta da transformação. A gente gosta da palavra boa do pastor, do momento, do ambiente da igreja, maravilhoso, lindo. A gente deve valorizar isso mais do que tudo na vida. Mas a gente não pode confundir e colocar pesos diferentes no nosso crescimento. A gente cresce levando pancada e recebendo conselhos sinceros. De quem? De amigos. De pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida e a gente busca essa ajuda. Então, o conselho sincero vem de um amigo. Vem de alguém que nós decidimos que essa pessoa, ela fala para mim aquilo que eu preciso ouvir. Então, aqui tem essas duas dicas. E interessante que um dos jovens, eu vi essa semana, eu ajudo aqui na igreja num grupo pequeno de jovens, e a semana foi muito interessante que 2 deles, eles me procuraram na internet falando, olha, a gente precisa de ajuda para o discipulado.
se essa é uma, se tem uma notícia que quem está no ministério gosta, né, Luiz? Luiz está aí me ouvindo, que gosta de ouvir, é isso, espontaneamente. Então a camarada chegou, olha, a gente precisa de ajuda, você pode nos ajudar? E olha, não é gente nova chegando, são pessoas que já estão na caminhada com Deus, e ele reconhecendo a necessidade de que precisa de alguém junto. Foi lindo. É gostoso isso. Nessa semana também, eu e a minha esposa, a gente recebeu um casal desesperado, querendo se separar. A gente ajudou eles lendo um texto do casamento. Na semana seguinte, né, essa semana a gente conversou com eles de novo, e ela veio dizendo, olha, a gente nunca havia ouvido a respeito do casamento daquele jeito. E agora os meus olhos estão vendo de uma outra forma o casamento. A palavra de Deus fez isso porque alguém chegou gritando, desesperado, dizendo, eu preciso de ajuda. Por favor, venha me dar o conselho. Então, quando a gente falou, eu falei, eles nunca mais vão voltar. Mas não, foram pessoas que decidiram ouvir o conselho sincero. E aqui fica essa dica, irmãos. Veja, assim, você tem tido proximidade com pessoas que te ajudam? Você tem dado essa abertura? Intencionalmente, você identifica na igreja os homens que você pode prestar contas da sua vida e você também ajudá-lo? Isso é uma coisa boa, viu? Isso é uma coisa muito boa. Isso deve ser culturalmente algo que a gente deve construir entre nós, né? Nessa cultura da igreja, eu estou dizendo, da vida comunitária, os homens buscando isso. Você tem permitido que outros enxerguem essas áreas do retrovisor que são cegas? Busque isso, irmão. Busque isso. Isso vai trazer saúde para a igreja, saúde para a sua família, para você, para o seu crescimento. E eu queria deixar esse desafio aí com vocês. Estou aprendendo, estou crescendo nisso também. A tendência da nossa vida é fugir, né? Ficar sozinho nas lutas, nos problemas. Em casa mesmo é assim. Mas a gente precisa de um homem, de outro ao nosso lado. Ok? Que Deus nos estimule, nos ajude a viver assim na igreja, no contexto da igreja. Esse uns aos outros ser algo prático entre nós. Ok? Amém? E fica aqui a oportunidade de bater papo, de fazer pergunta. Tá legal?